Meu nome é Danilo Pedrosa, eu sou psicólogo clínico, eu sou ator também e no vídeo anterior eu falei para vocês um pouco sobre a Poética do Espaço, um livro do Gaston Bachelard. E eu iniciei falando para vocês sobre duas faces de uma mesma moeda. De um lado, a filosofia das ciências, o racionalismo, a engenhosidade de uma casa, a questão empírica, e do outro lado, a poética, os sonhos, o devaneio. Até a obra do Bachelard ela é dividida em dois tipos, obras diurnas e obras noturnas. As diurnas estão ligadas a essa epistemologia do conhecimento, a concretude da vida, e as obras noturnas estão ligadas à poética, aos sonhos, os devaneios, e é sobre elas que eu vou falar um pouco hoje. Sobre essa questão do sentido que você dá à sua própria casa. No último vídeo eu propus que você fizesse uma experiência existencial de falar sobre a sua casa em primeira pessoa. Por que eu fiz isso? Para que você tenha uma nova experiência daquilo que você habita, da sua casa, de uma forma um pouco mais metafísica. E não me dizendo que a sua casa tem 3 cômodos, tem paredes de alvenaria, tem um porão, tem um sótão, janelas, portas. Isso é coisa da ciência, isso é coisa do engenheiro, isso é coisa do arquiteto. A questão da atribuição de sentido à sua casa, por exemplo, é uma questão metafísica. E eu quero falar um pouquinho para vocês dessa separação entre mundo da técnica e esse mundo dos sonhos, da imaginação, do devaneio. Nessa obra Poética do Espaço, o Bachelard ele vai propor uma fenomenologia da imaginação. Ele vai propor fazer uma estrutura através da casa para compreender essa imagem poética. E o que é essa imagem poética? Essa imagem poética ela é aquilo que nos apresenta sem um passado, sem uma crítica, sem um nome, um número ou colocação no mundo. É aquele sentimento que a gente tem diante de uma contemplação artística, por exemplo, diante de um poema. É aquela experiência de inaugurar um mundo novo. Então, como falar dessa imagem poética? Como tentar estar presente nessa imagem poética? Para partir disso, eu vou trazer para vocês aqui um texto de um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, chamado O que é Metafísica. Nesse texto, ele inicia com uma pergunta. A pergunta é assim: por que há algo no lugar do nada? A pergunta totalmente difícil para a gente entender. Então, para a gente compreender, vamos pegar o exemplo da casa. Quando a gente olha para uma casa, o cientista, o engenheiro, o arquiteto, ele vai dizer: a casa existe há milênios, a casa é feita de tantos tijolos, a casa é assim, a casa é assado, mas ele não vai se perguntar por que a casa é assim. Por que a casa nos abriga? Por que a casa dá essa sensação de intimidade? Por que a casa e não outra coisa ao invés da casa? Quem faz essa pergunta é o metafísico. Quem faz essa pergunta é o psicólogo. Quem faz essa pergunta é o filósofo. É aquele que vai propor uma outra atribuição ao sentido da própria casa. Então Heidegger ele começa fazendo essas perguntas. Só que ele não responde essa pergunta, porque responder essa pergunta, criticar essa imagem poética, é o mesmo que colocar ela no mundo da técnica, e aí se perdeu. Aí não tem nenhuma possibilidade para uma nova atribuição. Quando você diz a casa você já perdeu a casa, porque ela já é a forma como ela é. Então, você estar presente, a imagem da casa sua, que ela traz para você, e com uma possibilidade de uma abertura para um novo sentido dessa casa. Não sei se você está me compreendendo, mas a imagem poética ela não tem uma compreensão. Compreender é se perder. Heidegger vai propor que nós, nesse texto, esquecemos do ser, esquecemos dessa apropriação de um sentido da casa, por exemplo. Nós colocamos tudo em caixas, enumeramos, damos nomes, formas e perdemos aquela nova atribuição que nós poderíamos ter dado para a nossa relação com a casa. Então, Heidegger propõe que
a forma como nós conseguimos possibilitar essa abertura para o novo, essa inauguração para o mundo novo, é através da presença. Heidegger diz, ele usa um termo em alemão chamado Dasein, ou Dasein, que significa ser aí, ou ser no mundo. Ele entende que todo ser, ele só é um ser em relação. A partir do momento que você se relaciona com algo, é quando esse algo vem à sua presença. Então todo ser é um ser aí, ele está aí, ele está em relação. Quando você descreve uma casa, você descreve a casa não está fora dos seus julgamentos de descrever uma casa, por exemplo. Então, esta presença que o Heidegger diz, são os momentos em que a gente vai conseguir ter essa contemplação da imagem poética, dos sonhos e dos devaneios. Ele dá um exemplo de algumas experiências existenciais, o tédio, a alegria, e ele diz, por exemplo, que a alegria é quando você está caminhando pelo centro da cidade e você encontra um conhecido. E naquele pequeno instante que você olha e dá um sorriso para ele, você está presente naquele momento. Porque no próximo segundo e no próximo passo, você já vai perguntar para onde ele está indo, de onde que ele veio, o que nós vamos fazer, se nós vamos sair daqui juntos ou não, se vamos cumprimentar ou não. Então, quando você padroniza esse encontro com esse seu conhecido no centro e dá um nome, um norte para ele, você perdeu essa presença. Mas naquele primeiro instante, naquele instante que você olha e sorri, você está presente. Esse instante para o Heidegger é uma experiência existencial da alegria, por exemplo. E o que eu quero dizer com isso? Que esse momento de presença à imagem poética é um momento que ele não pode ser descrito. Quando ele for descrito, ele perde a sua singularidade. Então, ele é tão singular que ele precisaria de uma nova palavra para ser descrito. E a gente vai entrar como nesse campo dos sonhos, nesse campo dos devaneios? Como vamos fazer uma fenomenologia, ou seja, compreender esse fenômeno que nos apresenta, que nós sabemos que existe, sem perdê-los, tá? É uma proposta que o Bachelard vai propor no seu livro A Fenomenologia da Imaginação. O nome do livro é Poética do Espaço. Ele vai propor uma fenomenologia da imaginação e ele vai trazer a problemática da casa. Por que a casa? A casa como um lugar de intimidade, a casa como um fruto da nossa imaginação, como uma repercussão da nossa imaginação, da nossa alma, através daquilo que é onde o lugar, o nosso canto no mundo, aquilo que nós habitamos. Então, vamos acompanhar nos próximos vídeos essa trajetória dos cômodos, dos cantos, dos tetos e das possibilidades do nosso canto no mundo, para tentar compreender um pouco daquilo que a gente vai falar sobre imagem poética. Eu vou deixar essa engenhosidade das coisas, essa questão empírica, para os cientistas, para os médicos, para as pessoas que vão lidar com isso, e nós vamos lidar com essas outras questões dos sonhos e dos devaneios e da imaginação. Então acompanhe os próximos vídeos para a gente tentar fazer esse caminho, tá bom? É isso aí, obrigado.